Olá, meu amigo. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade. Estou aqui para poder apresentar para si um dos temas que eu teria prometido numa dessas ocasiões, não é? Quando eu apresentei as lições anteriores, naquela grande temporada que nós tivemos. Eu teria apresentado a vocês, ou então eu teria dito a vocês que voltaria para apresentar aqui uma mensagem ligada ao verdadeiro e falso profeta. Quero convidar a você a podermos ler juntos a Bíblia, mas antes da leitura da Bíblia vamos orar. Querido Jesus que habita nos altos céus, obrigado por teu amor. Quero te pedir neste momento que o Senhor possa nos orientar a compreendermos a tua vontade. O meu amigo lá do outro lado quer compreender esta mensagem sobre o verdadeiro e o falso profeta. Como identificar um falso profeta e como identificar um verdadeiro profeta. Quais são as características de um verdadeiro profeta e quais são as de um falso profeta? Neste momento eu convido ao Senhor para que possa ilustrar isto para o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, amigos, a Bíblia Sagrada, eu sempre vou exaltando este livro porque não existe outro acima deste. A Bíblia Sagrada, um livro dividido em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento, e também é dividida tem as suas subpartes, a parte histórica, tem a parte poética, tem a parte das epístolas, neste caso das cartas, tem a parte dos evangelhos, tem a parte profética. São mais ou menos 5 partes. E ela é composta por 66 livros. Esta é a Bíblia, este é o conjunto de livros que ela possui. No entanto, quero convidar a você para que possamos ler juntos um texto antes de podermos avançar. Quero ler consigo um texto que está no livro de Mateus, capítulo 24, nos primeiros versos, né? O livro de Mateus, capítulo 24, no verso 4, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e estes enganarão a muitos. Continuando no verso 11, diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amigos, o livro de Mateus capítulo 24, ele nos apresenta, ou então faz uma descrição dos eventos que vão ocorrer muito antes do retorno de Jesus Cristo. Eventos que vão servir como alarme, que nos vão despertar a atenção para aquilo que o Senhor Deus tem a nos dizer. Por exemplo, há um texto aqui no livro de Romanos, capítulo 13, deixa eu só encontrar aqui o texto. Romanos capítulo 13, no verso 11, diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. De acordo com o texto que acabei de ler aqui, é possível compreendermos que o maior interesse de Deus para com a vida da humanidade ou para com a vida de cada um de nós é de nos despertar do sono que nos encontramos. O mundo inteiro se encontra num sono. Satanás tem feito de tudo para manter homens e mulheres adormecidos, para que não compreendam que o tempo que estamos a viver é iminente da vinda de Jesus Cristo, que nós estamos a ver na parte final da história da humanidade. No entanto, neste momento, eu quero apresentar a você esta mensagem sobre o verdadeiro e o falso profeta. Como identificar esses tais profetas? Lembre-se que o livro de Mateus, capítulo 24, que nós lemos lá, no verso 4, Cristo diz: Fiquem calmos para que ninguém vos engane. Atente para que ninguém te engane. Depois Cristo mencionou ali os sinais, mencionou os eventos que sucederiam, que nós deveríamos prestar atenção a respeito. Amigos, os sinais da vinda de Jesus Cristo, eles são divididos em grandes blocos. Tem lá os sinais no mundo geológico, tem sinais no mundo astronômico, tem sinais no mundo político, tem sinais no mundo religioso. Então, dos sinais que fazem parte do mundo religioso, está lá o de falsos profetas. No entanto, quem é o falso profeta? Jesus disse lá: Muitos virão em meu nome. Então, atende para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo que são Cristo. O verso 11 diz que surgirão muitos falsos profetas. Então, quem são esses falsos profetas? Então, eu gostaria de convidar a vocês, chamar a vossa atenção para que possam compreender que tudo isso que
que hoje acontece teve o seu princípio. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo da terra. Antes do pecado, é importante compreendermos, amigos, antes do pecado, o Senhor Deus falava com o homem face a face. Deus falava face a face com o homem. Mas quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia nos ensina claramente que o pecado criou aqui o que nós chamamos de rompimento. O pecado nos separou de Deus. Então, para voltarmos a ter esta comunhão com Deus, havia necessidade que houvesse alguém que servisse de ponte para nós chegarmos a Deus. E quem é este alguém? É Jesus. Quando ler o livro de Mateus, aliás, o livro de João, capítulo 14, no verso 6, a Bíblia diz claramente aqui, o livro de João, capítulo 14, no verso 6, a Bíblia diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O livro de João nos diz claramente que quem nos liga ao Pai é Jesus. Vede que no passado, amigos, o Senhor Deus, claro, depois da entrada do pecado, nós sabemos que logo no princípio Deus estabeleceu o sistema sacrificial, ou então o sistema de sacrifícios, justamente no jardim. Volto a repetir, tudo teve o seu início no jardim do Éden. Não há nada novo. Tudo teve o seu início aonde? No jardim do Éden. A mentira começa no jardim do Éden. A falsidade, tudo começa no jardim do Éden. Não só acusações que muitas vezes têm acontecido no seio das pessoas. Tudo começa lá no Éden. Então, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que houve um rompimento. Não havia aqui uma ligação. Então, o Senhor Deus vê que quando o homem, depois de pecar, depois de entrar no pecado, o homem era revestido de glória. Então, quando ele cai no pecado, percebeu-se que estava nu. Como diz aqui o livro de Gênesis. Se puderem ler comigo ali o livro de Gênesis, não é? Depois do homem cair no pecado, o que aconteceu é que o homem acabou entendendo que ele estava nu. Vedem só o verso 7. Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Este é o livro de Gênesis capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos amigos, muitas vezes o homem busca fazer, ou então se revestir por si mesmo, recusando, rejeitando as vestimentas que o Senhor Deus mesmo lhe concede. Eu poderia desenvolver este assunto ainda. Deus nos reveste da sua glória, mas muitas vezes quando pecamos, quando nos afastamos dele, nós ficamos completamente desnudos, não é? Ficamos sem roupas, não é? Então, este é um assunto a desenvolver mais adiante, que eu queria esta parte, onde eles se aperceberam que eles estavam nus e cozeram para si roupas de figueiras. Então, de acordo com o texto bíblico aqui, há de compreender, amigos, que quando houve esta separação, Deus foi atrás do homem. Sempre Deus busca reatar as relações com o homem que sempre lhe faz mal. E este é o conselho de Deus que vem para nós também. Temos que buscar reatar as nossas relações com aqueles que nos fazem mal. Não importa quem seja, mas temos que buscar reatar as nossas relações. Confesso-vos que não é fácil, mas é possível se tivermos Jesus Cristo no nosso coração. Caros amigos, então depois desta fase, vede que o Senhor Deus matou um animal, um cordeiro. Lembra-se que o livro de João, capítulo 1, no verso 29, o apóstolo João, neste caso o João, quando pregava a mensagem dizia: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Lembram quando ele estava a pregar lá aquela mensagem de arrependimento para que aqueles homens pudessem se arrepender e que fossem batizados? Então, quando Jesus apareceu, este João falou para os homens que estavam presentes naquela ocasião que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Que Cordeiro? Aquele que foi morto no princípio. A Bíblia diz que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia é muito fofinha, hein? O livro de Apocalipse diz isso. Este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mesmo se você for a ler o livro de Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, há de encontrar a descrição de todos esses episódios. Cristo no trono de seu pai, Cristo como o leão da tribo de Davi, que foi morto desde a fundação do mundo. O livro de Apocalipse explica tudo isto. Então, de acordo com a Bíblia, Deus revestiu ao casal da pele do animal.
O animal simbolizava Cristo que viria a morrer na cruz do Calvário. Então estamos a dizer que desde o princípio Cristo sempre foi o elo de ligação entre o homem e Deus, claro. Ele utilizou homens e mulheres, grandes homens, profetas de Deus, que comunicavam ao povo de Deus as coisas que deveriam acontecer. Deus comunicava a esses profetas por meio de sonhos, por meio de visões. Então, é assim como o Senhor Deus se comunicava com os seus servos. No entanto, atualmente, existem videntes que podem... Será que existem videntes que podem, na verdade, predizer ou então esclarecer a respeito do futuro? Ou então dos mistérios do futuro? Será que existe? Daniel, capítulo 2, verso 22, é clara a Bíblia ao dizer o seguinte: nem magos, nem astrólogos, nem encantadores, nenhum deles pode revelar o futuro. O único que pode revelar o futuro e que está preparado para assim o fazer é somente Deus. Não existe outra pessoa que pode revelar o futuro, além de Deus. Daniel capítulo 2, verso 28. Lembrem-se que Daniel foi o profeta de Deus. É aquele que o Senhor Deus, é aquele para o qual o Senhor Deus revelou tanta coisa. E lá em Daniel capítulo 12, verso 4, Deus disse: para amigo, chega, agora chega. Fecha o livro e deixe que todas essas coisas, porque vão acontecer no tempo do fim. Fecha o livro. Porque o que está descrito aqui vai acontecer no tempo do fim. No entanto, neste tempo do fim, haveria outra pessoa que teria capacidade de revelar ou então de abrir o livro. Amigos, vocês se calhar podem estar a dizer: não, mas será que é verdade o que ele está a dizer? Então, Daniel capítulo 12, eu hei de ler este texto com vocês. Daniel capítulo 12, o verso é 4. A Bíblia diz o seguinte: 12, verso 4. Desculpem-me pela demora, mas já encontrei o texto. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. E vede, quando chegamos no tempo do fim, como o livro de Apocalipse nos diz, não é? Quando chegamos no tempo do fim, o livro de Apocalipse nos diz aqui, Apocalipse, deixa só encontrar aqui, é Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Diz o seguinte: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Lembram-se que lá Daniel foi dito: deixe para o tempo do fim? E aqui João está sendo dito: próximo está o fim, então abra, não seles. Lá Daniel foi dito para selar, aqui está sendo dito para abrir, já João. Então, somente Deus, aquele que habita nos céus, é o único que pode revelar os mistérios. Não existe outra pessoa que pode revelar os mistérios. Então, eu vou apresentar desde então os sinais que podem acompanhar aqueles que creem. Os sinais que podem acompanhar aqueles que creem. Primeiro, os profetas, eles têm a capacidade de fazer milagres. Eles têm a capacidade de expulsar demônios. Este é o segundo ponto. Eles têm a capacidade de falar novas línguas. Amigos, quando se fala em novas línguas, não são línguas estranhas. Eu hei de gravar uma lição que só fala sobre o dom de línguas. Quando se fala de novas línguas, não se está a falar sobre línguas estranhas, como muitos pensam. De acordo com a Bíblia, quando ler o livro de Atos, capítulo 2, quando fala sobre aquela dispensação das línguas, a Bíblia diz que os que estavam ali começaram a ouvir cada um na sua própria língua. Não eram línguas estranhas a eles. A Bíblia diz claramente que quando, por exemplo, se haver alguém que está a falar coisas que os outros não entendam, ou então que não estão a entender, é importante que haja uma pessoa para poder interpretar estas tais coisas, para que os outros entendam. Então essa questão de línguas estranhas é importante prestar muita atenção. Eu vou gravar depois um estudo que fala sobre isto. Então, os profetas de Deus, neste caso, obedecem aos mandamentos de Deus. No entanto, eles falam em nome de Jesus, não é? Este é o quinto ponto. Eles falam em nome de Jesus. Eles são guiados em toda a verdade. Os verdadeiros profetas são guiados em toda a verdade. Eles usam e acreditam em toda a Bíblia. Então, vede quais são os sinais que acompanham os falsos profetas.
Primeiro, fazem grandes sinais. Segundo, fazem prodígios. Terceiro, profetizam em nome de Jesus. Quarto, expulsam demônios. Quinto, falam em línguas estranhas, línguas que não são compreensíveis. Eu poderia mencionar aqui nomes de muitos deles, mas mais adiante, enquanto vou passando a explicar a vocês, posso citar um e o outro que se calhar não esteja vivo ou que esteja vivo, mas não, o objetivo não é mesmo de atacar ou bajular a tal pessoa ou estas pessoas. O objetivo é divertir a você. E eu acredito que você consegue ver isto. Então esses falsos profetas vão fazer tudo isto, sabe para o quê? Para enganar os escolhidos de Deus. Lembram-se que o livro de Mateus disse que eles fariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aqueles que foram escolhidos, então aqueles que seriam salvos? Então, aparentemente, não dá para saber a diferença, não dá para diferenciar o verdadeiro do falso profeta. Parece que não é possível apresentar esta diferença aqui. Mas a diferença é, na verdade, patente. Existe, de facto, uma distinção entre o verdadeiro e o falso profeta. Por exemplo, lembram-se que Tomé, numa dessas ocasiões, depois da ressurreição de Cristo e tudo, Tomé disse assim: eu quero entender, quero saber se na verdade é Cristo ou não. Ele, de certa forma, queria conhecer, não é? O caminho. Queria saber o caminho. Então, características. Quais são as características, então, de um profeta quando estiver em visão? Primeiro, ele vê. Segundo, ele ouve. Terceiro, ele sente. Quarto, ele fala. Quinto, ele não respira. O verdadeiro profeta. O falso profeta, ele pode ver, pode ouvir, pode sentir, pode falar, como tantos fazem. Mas a única coisa que Satanás não tem capacidade de fazer é tirar-lhes a vida depois de devolver. Como Deus faz quando os profetas estão em visões. Os profetas dele, de fato. Daniel capítulo 10, no verso 15 a 7, nos apresenta esses detalhes todos. Então, Satanás, o diabo, ele pode dar uma visão a alguém. O falso profeta pode ver, pode ouvir, sentir e até falar, mas nunca fica sem fôlego. Então o diabo não pode tirar o fôlego de uma pessoa e mantê-la viva. Não pode fazer isto, não tem capacidade de fazer isto. Isaías, capítulo 8, verso 20, diz o seguinte: a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte: o verdadeiro profeta é aquele que é guiado em toda a verdade. É aquele que confia na palavra de Deus. É aquele que fala de acordo com a Bíblia ensina. Mas o falso profeta não fala a verdade. Eu costumo mencionar pelo menos duas características. Primeiro, o falso profeta nunca, em nenhum dia, há de vir e dizer, ou então informar as pessoas, falar para as pessoas que temos que guardar o sábado. Nunca, jamais ele há de fazer isto. O falso profeta não vai ensinar as pessoas a guardar o sábado. Sabe por quê? Porque está na palavra de Deus. Ele vai manter sempre as pessoas no erro, porque quer vê-las perdidas. E ele, ao fazer isto, tem um objetivo. Sabe qual é o objetivo dele? Leia comigo em Romanos, capítulo 16, no verso 18. Deve ser isto. Romanos, capítulo 16, verso 18. Vou começar pelo verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Os falsos profetas nunca odem ensinar a verdade, nunca odem dizer que tem que se guardar o sábado, nunca, não odem falar isto. Saibam disto, amigos. TB Joshua nunca devia dizer isso. Aliás, ele já perdeu a vida, não é? Mas nunca disse. Podem ver todos os vídeos dele. Nunca disse para guardar o sábado, como a Bíblia ensina. TB Joshua, tanto como os outros, não é? Joe William, que agora já não aparece na mídia, e muitos outros, não é? Não gosto muito de mencionar nomes, porque senão fica a parecer um ataque ou contra-ataque, mas eles nunca odem falar que tem que guardar o sábado. Um falso profeta nunca há de dizer que Jesus está a voltar e temos que nos preparar para recebermos a Jesus Cristo. Falso profeta nunca há de falar isso.
E sabe quem são os falsos profetas? Qual é o trabalho deles? Satanás viu que nos últimos dias, pessoas que vão à palhota estão reduzidas em números, não é? Uma e outra pessoa vai indo à palhota. Então ele levou os curandeiros, coloca na igreja, que são os tais falsos profetas, e que fazem este trabalho, para enganar os corações dos simples, para enganar até os próprios escolhidos. Amigos, atendem para o que estou a dizer, que isto não constitua uma afronta. Posso estar aqui a falar e alguém que me esteja a ver é um tal dito, não é, chamado de profeta, que possui essas características de um falso profeta. Se esta for a sua vontade de se unir a mim para pregarmos esta verdadeira mensagem, para sermos chamados de verdadeiros profetas de Deus, una-se a mim. Vamos pregar a mensagem. Vamos dizer ao mundo, vamos reparar esta brecha que hoje o mundo desconhece, que é de guardar o sábado, e irmos advertir ao mundo para se preparar para receber a Jesus. Una-se a mim para fazermos este trabalho. Então, os falsos profetas não falam a verdade. É de ler ainda outros textos aqui, só para poder mostrar isto como evidência. O livro de Jeremias, capítulo 14, no verso 14 a 15, diz assim a Bíblia: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano de seu coração é o que vos profetizam. Eles dizem que haverá paz e segurança, não é isso? Falso profeta é aquele que diz: dá tudo que você tem e há de receber em dobro. Este é falso profeta. Verdadeiro profeta não diz isso. Diz simplesmente: prepara-te, porque Jesus está a voltar. Falso profeta é aquele que só está preocupado em atrapalhar e distrair você, dizer queima, queima. Este é o trabalho de um falso profeta. O falso profeta, ele tem a missão de distrair as pessoas e mantê-las no erro. Nunca para levar as pessoas para a verdade. Ele sempre mantém as pessoas no erro. Estou a ver que na sua família, o teu pai que morreu já faz tempo está a te perseguir. Isto é espiritismo. O verdadeiro profeta de Deus não promove o espiritismo. Ele sabe que esta é uma doutrina errônea. É uma doutrina que Satanás desde o princípio colocou na sociedade. E Satanás quer promover. E é o tal profeta dito, quando ele faz isto, está automaticamente promovendo a doutrina de Satanás. Mostra claramente que ele pertence ao próprio inimigo. Mas a minha vontade não é que você continue lá como alguém que pertence a Satanás. A minha vontade é que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo e que possa pregar esta verdade bíblica. Hei de ainda ler consigo o texto bíblico aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, no verso 16. A Bíblia diz assim, 23, no verso 16, diz assim a Bíblia: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Quando diz, por exemplo, dá tudo que você tem a de receber em dobro, você acha que Deus faria isto? Quando diz, por exemplo, que eu estou a ser mostrado que o seu marido está a te trair, enquanto você não tem a certeza, você acha que é Deus que está a fazer isto? Quando te diz que entrega o seu carro para você ter em dobro, ter 4 ou 5 carros, amigo, para ter carro, para ter esse que você já tem, o que você fez para tê-lo? Não foi o trabalho? É do trabalho que nós conseguimos arrecadar as coisas. E não é assim como os tais profetas fazem. Prefiro chamá-los de falsos profetas, na verdade. Vou mencionar mesmo eles como sendo falsos profetas. Não estou aqui para mesmo babar as pessoas. Atende para os versos que estou a mencionar e vá ler por si mesmo. A Bíblia continua dizendo aqui. Vou ler ainda outro texto. Atende para o texto que eu vou aqui apresentar. O livro de Mateus, capítulo 21. Aliás, capítulo 7, o verso é 21. Mateus, capítulo 7, o verso 21. Mas eu hei de começar do verso 16. Verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa
nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizávamos em teu nome. Em teu nome nós em teu nome não expulsávamos demônios. E em teu nome, quer dizer, não fizemos muitas maravilhas. A Bíblia diz no verso 23, e então lhes direi apertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amigos, a Bíblia é clara ao dizer que Deus há de afastar estes, há de dizer não os conhece. Hoje eles fazem, amigos, todo falso profeta sabe que está a mentir. Sabe claramente que está a mentir para as pessoas. E ele sabe claramente que o que ele está a fazer foi carregar em algum sítio. Muitos vão à Nigéria, outros vão em Ghana, vão em muitos lugares onde ele consegue ser dado banho. Hoje em dia existem curandeiros que dizem que na verdade formam profetas. Existem. E todo aquele que passa por uma palhota é falso profeta. Porque foi lá receber poderes ocultos para fazer o trabalho que faz nos seus templos. E a Bíblia não nos aconselha a irmos nestes lugares. Todo falso profeta que se calhar poderá ouvir esta mensagem sabe que está a mentir para pessoas. Mas a minha vontade e a vontade de Deus é que ele se converta a Jesus. Entregue a vida a Jesus. A vontade de Deus não é ver qualquer um de nós destruído. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar a todos. Eu quero ainda ler outro texto, só para vocês terem a certeza daquilo que eu estou aqui a dizer. Vamos ler o livro de Miqueias, capítulo 3, no verso 11. Miqueias 3, verso 11. Voltemos ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento. Diz assim: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Estão a perceber, amigos? Eles fazem isso por dinheiro e eles sabem que estão a enganar as pessoas. A Bíblia está a dizer, amigos, quem quer discutir, vai discutir com a Bíblia, não comigo. Vai discutir com a Bíblia. O assunto não é discussão. O assunto é você decidir deixar essa prática. Para quem está a me ver e que seja falso profeta. Para quem não é e que estava enganado, o assunto é siga a verdade. Assim como eu aconselho ao tal falso profeta a também seguir a verdade. Então, se eles não falarem como a Bíblia aqui nos ensina, eles então estariam a mentir. Então, não há luz neles. O falso profeta é todo aquele que diz: eu conheço a Deus, mas não faz aquilo que Deus orienta. Deus diz: vamos observar os 10 mandamentos, mas eles não observam e nem ensinam o povo a observá-los. Vamos observar os 10 mandamentos, incluindo o 7º dia, o sábado, mas eles nem ensinam o povo a fazer isto. Então, a igreja ou a pessoa que prega esse tipo de mensagem é mentirosa e nela não está a verdade, porque não está a mostrar a verdade ao povo. Então, a verdadeira igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, diz isso. Então, o que significa testemunho de Jesus Cristo? O livro de Apocalipse, capítulo 19, o verso 10, diz assim: o espírito de profecias, o dom de profecia, o testemunho de Jesus Cristo. Então, a igreja adventista do 7º dia é a única igreja que tem estas duas características: guardar os mandamentos de Deus por completo, incluindo o sábado, e tem o testemunho de Jesus Cristo, neste caso o dom profético, o dom de profecia, não é? Por isso, o dragão está irado contra esta igreja. Satanás está contra esta igreja, porque esta igreja tem a missão de despertar ao mundo, pregar a mensagem verdadeira e despertar ao mundo a respeito da sua iminente e terrível destruição. Eu não quero que o mundo seja destruído e você seja destruído juntamente com o mundo. Eu não quero, nem Deus não quer. Então o meu conselho, o meu apelo é que você venha a Cristo, busque a Jesus, busque aprender aquilo que Cristo tem a te ensinar. Amigos, de acordo com a Bíblia, alguns podem fazer questões, não é? Então, Deus no passado manifestou o seu poder por meio
dos seus profetas e tal. Eram homens. Mas como é que se explica o caso das mulheres serem profetizas? A igreja adventista é a igreja que tem essas duas características. Quer aceite ou não. E esta é a verdade que te estou a dizer. Ela tem essas duas características. Ela guarda os 10 mandamentos e tem um testemunho de Jesus Cristo e o Espírito de profecias. E o dom de profecias foi manifestado à igreja adventista do sétimo dia na pessoa da Ellen Golden Armon. Antes, aos seus 17 anos, Deus se manifestou a ela. Depois de casar, continuou no seu ministério de escrever livros, por aí vai. Deus ia revelando aquilo que ela deveria escrever e continuou o seu ministério. Volto a repetir, amigos, os livros de Ellen White não substituem a Bíblia. A Bíblia é número 1. E os livros da Ellen G. White, seguem depois. E nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que tenha sido na pessoa da irmã Ellen White, que tenha sido na pessoa dela, neste caso, nela, que se manifestou, numa primeira instância, o dom profético. Como diz o livro de Joel, por exemplo, capítulo 2, no verso 28. Diz que nos últimos dias, os velhos teriam sonhos, as jovens teriam visões, por aí vai. Então, Ellen White é a pessoa a quem nós acreditamos que tenha sido manifestado numa primeira instância este dom profético. E lembre-se, amigo, que no momento que Deus levantou a Ellen White, muitos falsos profetas levantaram. Tanto é que foi neste momento que também foi levado avante o que nós chamamos, então, que levantou com muito poder, com muita força, o espiritismo moderno. Lá nas Irmãs Foxes, aquelas meninas que ouviam as pancadas, não é, na parede. E elas começaram a seguir aquelas pancadas e começaram, claro, foram seguindo, não é? E começaram a se comunicar com o espírito dos mortos. Atenção, nem são mortos, porque os mortos não sabem nada. Diz o livro de Eclesiastes, capítulo 9, no verso 5. Mortos não sabem nada. Aqueles eram demônios que faziam aquele trabalho para fazer pensar aquelas meninas que eram espíritos mortos. Então elas se comunicavam com os mortos. Mas isso não é verdade. Satanás desde o princípio está com esta mensagem dele, amigos. Voltemos à Bíblia para entender o que a Bíblia tem a nos dizer. É como o que acontece lá nos cemitérios. Questão das fantasmas. Fantasma, na verdade, existe, amigos. Vocês devem saber disso. Mas fantasmas não são pessoas que morreram. E nem são pessoas que outrora eram mágicas, não sei o que voltaram ali que voltam a vigiar a família, ou então que aparecem lá como fantasmas. Fantasmas nem são, como dizia minha avó numa dessas ocasiões, porque elas cresceram nesta cultura. Diziam que aquelas fantasmas são pessoas que morreram, que iam para o céu. Então, chegando lá no céu, foi dado sua chave e a pessoa, quando pegou na chave, só que a chave caiu. Então estão aqui na terra, estão à procura da chave. Por isso estão a acender, como é que acendem assim, para poder encontrar onde está a chave. Mas isto aí é um simples mito, não é verdade? Não é verdade. São demônios que fazem aquele trabalho para fazer pensar nas pessoas, que são pessoas que morreram. Satanás é muito humilde diante de Deus para fazer essas coisas. Então, caros amigos, o dom profético foi manifestado neste momento. Nesta altura, começaram a surgir muitos falsos profetas que iam fazendo grandes milagres, não é? E até os dias de hoje, Satanás tem levantado os seus homens e que estão a seu serviço. Se formos enxergar na Bíblia, percebemos que houve algumas mulheres que exerceram este ministério profético, porque há quem pode querer refutar. Mas o caso de Miriam, por exemplo, a irmã de Moisés, quando ler o livro de Êxodo, capítulo 15, no verso 20, há de perceber que ela era profetisa. Ela profetizou. Débora era juíza, não é? Ela trabalhou como profetisa e como juíza no seio do povo de Deus. Juízes, capítulo 4, verso 4, diz isso. Hulda, segunda de Reis, capítulo 22, no verso 14. Ana, Lucas, capítulo 2, no verso 36 a 38. As 4 filhas de Filipe, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 21, no verso 8 até 9. Elas foram profetisas. Então, na igreja adventista do sétimo dia, o dom de profecia veio através de Ellen Golden White, no começo do movimento adventista. Antes era movimento adventista, porque era composto de muitas outras denominações, não é? Como o caso dos luteranos, dos calvinistas, dos batistas. Era um movimento, mas quando houve o grande desapontamento, no dia 22 de outubro de 1844, quando houve o grande desapontamento, então o grupo foi se deteriorando, foram se separando. Mas houve um grupo conservador que continuou firme na fé,
e entendeu que na verdade naquele dia não era para acontecer aquele evento. Era para acontecer outra coisa. Jesus estava a sair do lugar santo para o lugar santíssimo. Mas há um estudo que eu explico isto. Então, se formos olhar para a Bíblia, nos tempos bíblicos Deus falou no passado através dos profetas. Nos últimos dias, uma luz menor guiando a luz maior, neste caso a Bíblia. Uma luz menor que é o Espírito de Profecias, os livros proféticos, guiando a luz maior. Então, existem aqui alguns dados importantes desta escritora, desta profetisa. Ellen Golden Armon. Este é o nome que ela tinha quando era solteira. Mas Ellen Golden White é um nome que ela acabou adotando depois de ser casada com Tiago White. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 e morreu no ano de 1915, não é? Com o início, não é, da Segunda Guerra Mundial. Então ela faleceu no dia 16 de julho de 1915. Então ela recebeu cerca de 2.000 visões e 2.000 sonhos e 2.000 visões e sonhos proféticos. Escreveu 2.000 artigos para revistas e 2.500 mensagens para outras publicações. Este é um trabalho enorme da literatura, então trabalho enorme literário que ela escreveu. Ela escreveu mais ou menos 100.000 páginas à mão. E um dos livros que ela teve muita dificuldade para poder escrever é aquele que eu mencionei num dos vídeos aqui, que é o livro Grande Conflito. Ela teve muitas dificuldades, levou muito tempo a escrever este livro, porque Satanás não queria que a verdade que está lá revelada chegasse até nós. Então, os escritores mais traduzidos, se formos a olhar na lista dos best-sellers, né? Os escritores mais traduzidos pelo mundo, a nível de todo o mundo, estão Lenin, com 222 traduzidas em 222 línguas. Temos em segunda posição Simenon. E depois em terceira posição Tolstói. Em quarta posição está Ellen White. Depois temos Karl Marx, Shakespeare, William Shakespeare, acho que conhecem, Agatha Christie. Então esses são os escritores mais traduzidos. E Ellen White escreveu sobre profecia, sobre saúde, escreveu sobre família, religião, educação e outros. Então, o livro de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Este é o pequeno vídeo que eu teria gravado para vocês, para falar sobre o falso e verdadeiro profeta. Como identificar o falso e separá-lo do verdadeiro profeta. Então os detalhes são aqueles que eu mencionei anteriormente. Hei de pedir para vocês poderem escutar com mais calma, tentar censurar, entender o que se está a dizer, fazer um apanhado dos textos bíblicos e ver, de acordo com a Bíblia, o que aparece lá. Caros amigos, este era o vídeo que eu havia preparado para vocês sobre como identificar um falso do verdadeiro profeta. Esta era a mensagem que eu havia preparado para vocês. Peço para que vocês possam curtir ou então colocar os vossos likes. Busquem sempre aprender da palavra de Deus. Como diz o livro de Lucas capítulo 2. Não é? É Lucas capítulo 2, ou capítulo 1, verso 76 e 7. Verdadeiro profeta é aquele que leva as pessoas para o caminho da salvação. Aquele que prepara o caminho das pessoas para a salvação. Meus amigos, eu desejo que Deus vos abençoe e que guarde a vocês, que cuide de vocês para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.